Yeah. Novo diretor de futebol, o que a gente já sabe que vai acontecer? Foi o que você falou para mim aqui em off, fora do ar. Pode ser ele, pode ser o fulano, cicrano, beltrano, qualquer um que quiser trazer, que vai ter a mesma dificuldade, cara. E aí tô vendo, igual você falou, por que vai ter a mesma dificuldade? Primeiro, que não há, nesse momento, peça para que o Vasco se destaque. Segundo, que na hora que abrir a próxima janela, ele vai ter todas as dificuldades do mundo de contratar, como o Paulo Brax teve, como o Matos que saiu teve, e assim por diante. Fora relacionamento, que se relacionar com essa empresa é sempre muito complicado. Então, a gente já sabe aqui de novo o que vai acontecer. É mais um que vem e que vai enfrentar todas as dificuldades do mundo e mais alguma coisa por se tratar de 777. Então, sabe, parece que, porra, dois caras que só falam mal, pessimista pra caralho. Não, irmão, a realidade tá desenhada aí, pô. Vai ficar o quê? Fazendo firula, inventando pra ganhar like? Por isso que a gente ganha pouco like, que a gente fala a realidade. Mas foda-se também o like, eu sempre peço. Não quer dar, tá tudo bem também. Cara, para quem não teve a oportunidade de acompanhar no detalhe, né, o Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas já fechou com o diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins. Então ele está vindo para o Vasco, que estava sem diretor executivo há mais de um mês, desde a saída do Alexandre Matos. Então, falando um pouco do Pedro Martins, é um cara que está desde o início da SAF do Cruzeiro, teve como ponto alto a conquista com sobras da Série B de 2022, participou, obviamente, da reformulação do elenco do Cruzeiro. Então, de lá para cá, né, quem acompanhou no passado viu que o Cruzeiro também sofreu um pouco, mas eu acho que a diferença de lá para cá, por isso que muda um pouco na questão da avaliação do trabalho dele por lá, é de que o Ronaldo, ano passado, sempre deixou claro que a ideia do Cruzeiro era permanecer na Série A e tomara, né, nas palavras dele na ocasião, que o Cruzeiro pudesse beliscar uma vaga na Sul-Americana. Conseguiu a meta que eles tinham, né? Então, aos olhos dele, na ótica de todo mundo lá, o cara fez um bom trabalho, né? Eu tô falando isso porque o André Rizek, quem deu a primeira mão do negócio, disse que a 777 só estava contratando ele porque ele tornou o Cruzeiro no mesmo nível de competitividade do Vasco, porém gastando menos, né? Foram as palavras do Rizek na hora que ele explicou o porquê que a 777 está trazendo ele. Então, de fato, ele realmente colocou o Cruzeiro lá no nível que o Cruzeiro queria estar ano passado. Mas, cara, estamos falando agora de um Vasco mais explosivo, de um Vasco em que, né, a tensão já domina o clube e os seus torcedores já há 24 anos. Então, né, ele tem que chegar aqui entendendo qual é o trabalho dele. Tudo que você falou, faço das suas palavras as minhas, de que, para mim, era até um pouco indiferente esse histórico dele que está vindo, porque que viesse ele, que viesse o seu Manuel da padaria da esquina, se vier o Guardiola, se vier o marceneiro que trabalha na esquina, ou se vier o Ancelotti, meu irmão, vão ter o mesmo nível de autonomia na hora de exercer a função, que é zero. Que é zero, então, perfeito. Então que ele entenda que ele vai ser mais uma pessoa a ser cobrada, tendo autonomia ou não. Então eu espero que ele ache que tenha feito uma ótima escolha de vir para o Vasco, porque ele está vindo para um lugar que o buraco é muito mais embaixo, que a questão da construção gradativa... Eu estou falando isso, irmão, porque às vezes o empregador, na hora de sentar lá na mesa com ele, que foi no caso 777, vendeu o discurso de que eles vão blindar ele quanto ao trabalho gradativo, de que ele pode ficar tranquilo, de que independente do que a torcida anseie, que eles entendem que é médio e longo prazo, enfim, aquela lorota que é contada pra gente há 2 anos, com certeza foi passada para ele e ele topou o desafio. Eu diria que, cara, olhando um pouco lá do Cruzeiro, do que eu pude acompanhar, né, assim, de estrutura, de organograma, né, Ronaldo, Gabriel Lima lá com o CEO, então, e aí o menino lá, o zagueiro que eu falei do Corinthians, cara, aqui, como é que é o Luiz André, não, como é que é o... Paulo André. Paulo André, que era a principal figura do guarda-chuva
E o Pedro Martins abaixo dele, pô, talvez ele pudesse realmente lá estar um pouco mais protegido, principalmente ali pelo Paulo André. Aqui no Vasco, cara, eu lamento informá-lo, ou se ele entende como oportunidade, eu fico feliz em informá-lo, Pedro Martins, que tu tá vindo, parceiro, pro inferno, porque a torcida do Vasco não tá com paciência para trabalho com evolução gradativa, não. É ou não é, irmão? E eu acho o seguinte, falando aí de questão de garantias e de tranquilidade para trabalhar em relação a 777, o que que eu já enxergo nesse curto espaço de tempo dessa empresa? Se esse cara aí chegar e se enquadrar dentro do que a 777 quer, ele pelo menos tem um emprego garantido até o fim do ano, independente da performance. Agora, se ele conseguir tirar algum coelho da cartola, ou seja, gastando o valor que a 777 vai disponibilizar e fazendo boas contratações, porque há essa possibilidade também. A gente precisa tentar separar aí um pouquinho o joio do trigo.